tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é tua. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos nesta sexta-feira para estarmos juntos meditando o texto do Sagrado Evangelho e assim orientar a nossa vida baseado naquilo que Jesus nos ensina nos sagrados textos do Evangelho. Hoje, o texto que nos é apresentado é o texto de Marcos, capítulo 11, versículos 11 ao 26. E mais uma vez, Jesus se preocupa em alimentar e mostrar pistas de como devemos alimentar a nossa fé. Ontem nós vimos que Jesus resgata de dentro daquele cego Bartimeu o remédio que ele precisava para ver de novo. Ou seja, o remédio estava dentro dele e o remédio era a fé. Jesus então vai dizer para o cego: a tua fé te curou. E hoje Jesus está ali em Jerusalém e entra no templo. Mas antes, a primeira parte desse texto, que é um texto longo e que tem algumas partes, etapas, mas vamos ficar apenas com algumas destas preciosidades que o Evangelho nos oferece. A primeira parte é quando mostra esse lado de Jesus. Diz o texto: Jesus teve fome. E Jesus, se dirigindo ao pé de figueira e percebendo que esta não tinha figos, Jesus então diz a esta figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. Se ficarmos só com esse versículo, não vamos entender muita coisa. Mas se continuarmos a leitura, mais na frente iremos entender o que Jesus quis dizer com esta sua expressão. O segundo momento é quando Jesus volta no templo. E ali, chegando, ele derruba todas as armações, todas as barracas que estavam ali servindo para vender e para tornar o templo comércio. Jesus derruba tudo e, depois de expulsar todo mundo, dirige a alguns dizendo: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Sim, ou seja, em outro texto, outro evangelho, Jesus vai dizer: o zelo por tua casa me consumirá. E aqui Jesus demonstra o zelo por a casa que é casa de oração, ou seja, casa de encontro do homem com Deus, que estava sendo transformada em comércio. E isto Jesus condena. E ao fazer isto, ele será sim ameaçado. Começarão a planejar a morte de Jesus quando ele vai contra aquilo que faziam os judeus com o próprio templo, ou seja, transformar a casa do Senhor numa casa de comércio e não de oração, como quer Jesus. Depois, a última parte desse texto mostra quando Jesus deixa o templo e passa novamente em frente àquela figueira, e ele, juntamente com os discípulos, verão que aquela figueira está morta, está seca. E Pedro então diz a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. E Jesus aproveita, portanto, aquela cena lá que ele diz que ninguém mais coma de teus frutos. Ele falou isto para falar a respeito da fé. E aqui Jesus vem dizer que a fé que passa, claro, pela oração. Quando Pedro diz: a figueira que amaldiçoaste secou, Jesus diz: tendes fé em Deus. E esse tende fé em Deus tem uma razão. E a razão é: Jesus quer nos ensinar o que significa rezar. O que significa ter fé? Ter fé, vai dizer Jesus, é ter uma segurança inconfundível e inabalável
em Deus. É ter uma fé, uma confiança sem estar uma confiança desconfiada, como se diz por aí. Às vezes eu digo confio em algo, mas lá no fundo eu não acredito. Jesus vai dizer, quando esta fé ela está desconfiada, é claro que ela não vai surtir efeito. Mas quando a nossa fé é pura, quando a nossa fé é verdadeira, esta tem resultado. A esta nós podemos dar crédito, vai dizer Jesus. Não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer. Ou seja, quando eu planejar, quando eu pedir algo a Deus, eu já devo ver aquilo realizado diante de mim. E não simplesmente de pensar, será se isso vai dar certo? Será se isto vai acontecer? Jesus vai dizer, não, quando pedires alguma coisa, já olhe isto sendo concretizado. Isto é fé. Ou seja, ter a certeza que aquilo que eu dirijo a Deus está já acontecendo. Não é algo que vai acontecer no futuro, mas é algo que já é concreto. Assim nos ensina Jesus a rezar. Por isso, amados irmãos e irmãs, seja fecunda a vossa fé, seja fecunda a vossa busca de Deus e que a cada dia possamos ter plena convicção de que Deus está sempre a nos assistir e quer que a nossa fé seja pura, que a nossa fé seja completa e totalmente entregue e confiante a este Deus que nos dá tudo, especialmente quando a nossa fé é verdadeira e inabalável. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Maria de Nazaré, Maria me cativou.